apresentação. Ah, tá, o vídeo da gravação. Da apresentação. Sim, sim. Tudo contigo, Evans. Bom, então, primeiramente, eu quero agradecer o Silvio, a Ana Lúcia. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu preparei uma coisa, eu vou falar outra, vocês me desculpam, mas quando a gente conversou lá atrás, eu tinha pensado uma coisa, depois eu pedi para mandar um resumo do que seria, eu mandei uma coisa, mas eu tenho certeza que eu acho que, de certa forma, eu vou atender o objetivo. Então, eu acredito que essa não vai ser a primeira, né? Espero que mais na frente terão outras, e aí a gente pode falar de outros assuntos. Mas acredito que o assunto seja pertinente para o grupo, para todo mundo, e espero que vocês gostem. Bom, eu sou o professor Ivens, eu sou professor na UFG, né? Eu estou na Federal de Goiás, lá no curso de computação, e estou em Lancaster fazendo um pós-doc aqui. Eu vim para cá um ano atrás, em fevereiro, antes de toda essa confusão começar, e eu cheguei, digamos assim, mais um minuto eu perdi o trem, né? Eu não teria vindo, mas enfim, deu certo, estou aqui, estou trabalhando, está tudo jóia. Ó, para não fugir um pouco do tema, né, e é um tema que eu acho que cabe para o curso de vocês, para a área de vocês, né, que é assistência domiciliar à saúde, né? Esse é o tema da minha tese de doutorado, né, eu defendi em 2009 e eu trabalhei com isso nessa época. Bom, a assistência domiciliar à saúde, de lá para cá, ela só se tornou cada vez mais presente, mais real, e né, com a situação de hoje, ela é mais pertinente ainda, né? Então a gente tem uma série de desafios a serem vencidos. Alguns já foram, alguns estão sendo trabalhados, outros estão por vir. Bom, o título da minha tese foi isso aí, foi uma arquitetura para desenvolvimento de aplicações de redes de sensores para o monitoramento da saúde humana. Então, eu trabalhei um pouco a parte de software, né, a parte de sensores, né, e rede de sensores ligada à parte de rede. A ideia era você ter um monitoramento que fosse à distância. Então, isso já era uma motivação lá atrás, né, que a população idosa está crescendo, né, então, há muito tempo atrás eu ouvi falando assim que o número de divórcios estava aumentando porque antes as pessoas morriam, o casal, um morria, o outro morria, e como agora não está morrendo, eles estão vivendo mais, então eles estão se separando. É um número. Eu infelizmente não guardei isso, mas é um número, eu vi, era uma estatística e isso acontece. Então existe uma alta demanda da infraestrutura de saúde, ou seja, as pessoas estão ficando mais idosas e eles precisam de assistência, né? Eu lembro de tias minha, né, tia-avó, etc., falavam assim, nossa, tem que ir para o médico porque eu estou sentindo alguma coisa ruim aqui. Então, era muito comum, né? As pessoas vão ficando de idade, elas vão ficando com o tempo um pouco mais ocioso, é comum eles buscarem esse tipo de coisa. Isso é da natureza de algumas pessoas, mas enfim, o fato é que com a população ficando mais idosa, cada vez mais a gente vai ter né, uma sobrecarga nos postos de saúde, nos hospitais, etc. As pessoas vivem sozinhas, né, que a identificação e assistência em situações de emergência. Então, estou lá na minha casa, estou em um mal súbito, né, quantas pessoas eu conheço que morreram porque passaram mal e não tinha nada, não tinha como, não tinha um recurso, né. E nesse caso, talvez a tecnologia ela possa auxiliar, né? A gente já tem uma série de coisas nesse sentido, mas é uma forma de a pessoa conseguir contactar. Aqui é uma ideia do que foi o trabalho, né? Então você tem o ser humano ali no centro, né? Ele está cheio com aquelas figurinhas, seriam os sensores. Esses sensores estão coletando dados de saúde. É claro que, igual eu falei, isso foi em 2009, né? Mas muitos desafios da época foram vencidos, outros não, né? A gente já tem hoje relógios que monitoram frequência, batimento, etc. E você tem outros tipos de sensores, tem os atletas, jogadores, joga com aquela fita no peito e consegue monitorar uma série de coisas, mas ainda a obstrução do hardware no corpo ainda é uma coisa ainda
que está sendo trabalhado, né? Os sistemas vestíveis estão aí, estão melhorando, o tamanho dos dispositivos está diminuindo, etc. A integração de software, hardware, etc. Então, a ideia era você juntar sinais, né, cruzar informações, e, por exemplo, se a pessoa está com a temperatura alta e a pressão dela aumentou, isso pode ser o quê? Né? Então, o meu orientador na época, ele é um cardiologista, né? Ele tinha feito doutorado na computação, e a gente foi viajando na maionese aí, pensando uma série de coisas, e acabou que ficou um trabalho legal. A gente teve algumas boas publicações. Bom, mas hoje eu vou falar para vocês de uma coisa diferente, que é Internet das Coisas em Saúde Ambiental. Esse é um projeto que eu trabalho junto com um colega meu, o professor Renato, e tem 2 anos que a gente está atuando nesse sentido aí. Então tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com saúde, tem a ver com Internet das Coisas. Então, na verdade, a gente vai falar um pouquinho de saúde ambiental, né? A gente vai falar do síndrome dos edifícios doentes, Internet das Coisas, vou tentar passar rápido, porque eu sei que vocês já tiveram outras palestras que falaram, e enfim, eu vou tentar falar o que acho que é importante para vocês. A solução que a gente deu para esse tipo de problema, né, que é os edifícios doentes, e como é que está a pesquisa em andamento. Bom, saúde ambiental é um ramo da saúde pública que estuda aspectos da saúde e qualidade de vida humanas, que são determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Então, é bem pertinente, né, esse ano da pandemia, do corona que a gente está vivendo, a gente sabe o tanto, né, que essas coisas são importantes. A contaminação pelo ar, né? Então, esse trabalho fala um pouco disso, né? A gente começou trabalhando com isso em 2018, 2019 a gente aprofundou e 2020 parece que caiu igual uma luva para a gente, né? Esse trabalho. Então a gente tem aí poluição de automóveis, lixo, né? Todo tipo de consequência em função desse tipo de que implica, né? Então a poluição do ar, né? Então a gente tem que a poluição do ar, a poluição total do ar, ela é um negócio preocupante, né? Então a gente tem a migração do ser humano do campo para a cidade, construiu prédio, carros, etc. Então você tem uma série de consequências, né? E esse aí, no gráfico ali do lado direito, ele já mostra, né, que a poluição mata 3 vezes mais do que AIDS, tuberculose e malária juntas, né? Então é algo que acendeu o sinal vermelho e a gente tem que se preocupar. Segundo a OMS, a poluição do ar é um dos principais problemas ambientais de saúde pública para quase metade da população mundial. Então, a gente tem cidades populosas, a gente tem uma série de coisas. A poluição do ar é interno, né? Então a gente fala da poluição do ar externo e ela implica, né, de uma certa forma, na poluição do ar interior. Então, de 80% a 90% do tempo, as pessoas ficam em ambiente fechado ou em ambientes internos. Residência, universidade, escola, ônibus, bar, restaurante, farmácia, academia. Tirando a Ana Lúcia, né, que passa metade do dia pedalando, né, então, mas isso é uma exceção, né, a maioria das pessoas estão fechadas em algum lugar. Então, o mínimo de interação com o meio ambiente externo para controlar a climatização, a questão de ruídos, e também a eficiência energética, né? Então, do lado direito essa figurinha, mas aquela edição que em 2018 eu fui num congresso em Brasília, e eu fui num daqueles prédios lá de Brasília, parecido com esse prédio aí, né? Então, é claro que esse aí tá um pouco feioso, né? Lá é Brasília, né? Nossa capital e tal, mas a ideia é a mesma, você tem um monte de prédio com aparelho de ar-condicionado tudo velho, e se vocês não tiveram a experiência de olhar a tubulação de um aparelho de ar-condicionado, né, é preocupante, é um negócio assustador. Então a ideia desse trabalho era tentar mostrar que a gente está fazendo um negócio de a curto prazo, a longo prazo, mas de curto impacto,
A longo prazo, a gente fica respirando o ar em lugares fechados, onde a poluição é grande, é enorme. Isso, aos pouquinhos, vai afetando a saúde de qualquer indivíduo. Bom, a poluição do ar interno, você tem as principais fontes de poluição, é o próprio ar exterior, né? Então, o ar-condicionado, ele puxa, né, o ar de fora para dentro, e quem mora de frente de avenida, eu morei uma época, muito tempo, em frente a uma avenida, onde passava caminhão, ônibus, né, entra um negócio preto dentro da casa da gente, e a gente vai respirando isso. Bom, sistema de ventilação, sistema de climatização, é bom que um negócio interessante é ar-condicionado. Aqui não tem ar-condicionado, mas tem ar-condicionado que esquenta, né? Tem os aquecedores, né? Então é a mesma coisa. Respiração e suor humano é um negócio que causa poluição. Cortinas, tapetes e qualquer coisa similar desse sentido junta. Parece que o trem gruda ali e haja aspirador de pó para arrancar isso aí, sabão em pó para lavar, etc. Computadores periféricos, né? A gente já, você tira o teclado, tentar arrancar o teclado do computador, você vai ver o tanto de sujeira que junta ali, etc. Os compostos orgânicos voláteis, né, eles estão presentes em tintas, vernizes, produtos de limpeza, madeira, etc. Uma série de coisas que tem esse tipo de poluição. Bom, existe um índice que é chamado QAI, que é a qualidade do ar interno. A falta de cuidado e fiscalização com QAI em local fechado, em geral climatizado, e sem a renovação apropriada do ar, um negócio interessante, a gente vai ver que mesmo aqueles lugares onde você tem fechado, ar-condicionado, mas se tem algum esquema de abrir a janela, deixar respirar, etc., isso melhoraria as condições ambientais. Baixo conforto térmico e alta concentração de partículas e gases vão gerar o que é chamado de síndrome dos edifícios doentes, né, que é justamente um prédio fechado que não tem a circulação, não tem a renovação do ar. Então a gente vai falar um pouquinho, né, da síndrome dos edifícios doentes. São sintomas que pioram quanto mais tempo se está em um lugar fechado, em condições inapropriadas, que melhora após deixar esse espaço. Então, às vezes, a pessoa está num lugar lá e o olho fica lacrimejando, aquela coisa, aí ele sai, melhora. A pele, né, é o nariz que tem coriza, etc. Todos esses tipos de sintomas, às vezes, indiretamente, são causados por esse tipo de problema e, às vezes, as pessoas não conseguem identificar. Mas alergias de N natureza, né? Então, a ideia aqui é mostrar um pouquinho, né? E a gente tem aí essa figura, depois eu vou passar a apresentação, vocês olham, mas é uma série de coisas que provocam, né? O prédio, ele foi pensado, não, vamos fazer um prédio, a gente coloca ar-condicionado, não, a gente coloca carpete, não, a gente vai colocar MDF nas paredes para evitar, para não ficar... Tudo isso é causador de poluição. E são pontos. Aqui ele mostra a janela, né? Tem lugares que eles fazem o prédio para não ter como abrir a janela, né? Aí é pior ainda. Ano retrasado, 2019, né, a gente teve uma série de pessoas que foram a óbito porque estava frio demais e ligaram fogueira dentro do quarto, né? Em São Paulo teve 2 casos desse tipo, né? Porque foi queimando o oxigênio fechado e a pessoa morre. Enfim. Para melhorar os sintomas do síndrome do edifício doente, né, você pode monitorar a temperatura e umidade, né? Então são 2 fatores importantes, né? Temperatura baixa, umidade alta, causa uma coisa, temperatura baixa, umidade baixa, causa outra coisa, etc. E adotar medidas de melhoria do conforto térmico. Monitorar e adotar medidas de melhoria de concentração de partículas e gases poluentes. Então, se você conseguisse monitorar, né, você sabe, olha, esse ambiente aqui está inapropriado, não se deve passar tantas horas aqui, ou tem que pensar numa forma de renovar o ar daqui. E aí, como a gente investiu nessa ideia, né, também pensar na iluminação e
ventilação do ambiente e também a questão de audição, né? Tem alguns lugares que às vezes o barulho ele é um negócio que incomoda, faz mal e as pessoas não percebem. Vou falar um pouquinho, né? A ideia nossa era internet das coisas, né? Por ser a área de competência, né? E aí eu trabalho um pouco com essa história do Middleware, que é a integração de hardware, software com dispositivos, diversos dispositivos, né? A questão dos dispositivos heterogêneos. Então, você tem às vezes um celular que tem que mandar dados para um servidor que está na nuvem, e aí um fala num protocolo, outro fala em outro, um fala numa linguagem, outro fala no outro, um tem um formato de dados de um jeito, outro tem de outro, então você tem que ter uma camada intermediária ali para organizar isso aí. Então, às vezes, o pessoal que não é da área de computação acha que é fácil, né? A gente aperta o botão aqui, o dado vai para a nuvem, muito fácil, muito simples, né? Então, tem uma série de coisas intermediárias aí que vão provocar, facilitar esse tipo de integração, de você mandar dados de um lugar para o outro. Os benefícios da IoT, né? Você tem a IoT hoje presente, nos dias de hoje, a gente tem diversos equipamentos que falam IoT, né? Mas na verdade você tem um dispositivo inteligente, onde ele consegue captar dados, e às vezes ele consegue interpretar, ele é inteligente, porque às vezes ele interpreta ali no dispositivo, e manda isso para algum lugar, manda para o seu celular, manda para o celular do vizinho, manda para a nuvem, etc. Então, é uma forma de você ter o controle de coisas, através de coisas e sensores, você ter o controle de ambiente, né? E diversas áreas têm se beneficiado por causa disso. Aqui ele fala de acesso a dados de alta qualidade, melhor rastreamento e gerenciamento, utilização eficiente de recursos, automação e controle, conforto e conveniência, e economia de tempo e dinheiro. Aqui algumas características, né? Eu não vou entrar muito nisso aqui, que tem muita coisa muito... Aqui ele mostra, né, uma figura de um trabalho, né? Então, internet das coisas são geradas de diversos dispositivos. Aí você tem a fase que é dos sensores e atuadores, né? Que ele está ligado diretamente com o ambiente. Aí tem uma fase que é chamada de agregação de dados. Então, por exemplo, você está monitorando um paciente no hospital e tem um sensor lá e tem que avisar para o médico, né, se a temperatura dele ultrapassar um valor X. E aí, em vez de ficar mandando de 5 em 5 minutos, ele fica mandando, ele fica armazenando, calculando a média e testando ali no dispositivo mesmo. Se passar de uma faixa lá que determinou que era problemático, aí sim ele avisa. Então, agregar dados seria ele aplicar alguma operação em cima dos dados, por exemplo, a média, né? Aí tem o gateway seria como interligar de um celular, de um dispositivo, para a nuvem ou para o computador da clínica, etc. Aí tem a parte da Edge IT, né, que é a análise de dados, né, e aí seria uma parte bem próxima dos meus colegas aí. E aí depois esses dados são enviados para um data center, aí vão trabalhar de forma mais abrupta os dados. Aqui falando um pouquinho da questão da conectividade, né, você tem Bluetooth, Wi-Fi, são os tipos de dispositivos. Também aí tem a distância, né, que é importante, o alcance, a velocidade dos dados. Então, para determinado tipo de aplicação, você usa um ou outro tipo de tecnologia. Aqui ele fala um pouco do pré-processamento, né? E aí hoje tem falado muito dessa questão a gente tem aqui a cloud, né, que é a nuvem, a gente tem a fog, que seria o que está em volta da nuvem, e você tem a edge lá, os devices. Então os dispositivos é o que alguns servidores, que depois joga para os servidores que estão na nuvem. Então são os data centers, algum servidor que fica mais concentrado, né, e aqui ele dá a ideia de bilhões de dispositivos na Edge, você tem milhões de dispositivos na Fog, e aí
um número menor, né, de data centers que estão na nuvem, para integração, etc. Aí tem uma figurinha aqui que ele vai falar. Você tem um produto, aqui você tem um produto um pouco mais inteligente, aqui você tem um produto inteligente conectado, aqui você tem um sistema de produto, e hoje é um termo que é usado muito na nossa área de computação, que é sistemas de sistemas. É você fazer um sistema para entender todos os sistemas, a integração dos sistemas. Isso aqui é um pouco a minha área, eu não vou falar isso não. Isso aqui é falar um pouco da abstração que existe na programação. Só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, o cara que programa, né, ele entende lá dos numerozinhos, dos sensores, e tem o cara lá em cima que quer saber, né, quer um gráfico para saber quantos pacientes meus estão melhorando da pandemia. Então, o cara que está lá em cima, ele quer um negócio, e o cara que está programando, ele conhece lá embaixo. Aí existe uma diferença do cara que quer o produto e do cara que quer programar. Então, a minha parte é tentar fazer essa tradução de um para o outro ficar mais simples, né? O que a gente chama de abstração na programação, que é uma das coisas que eu estou trabalhando aqui atualmente. Aqui era um vídeo que eu coloquei para mostrar para vocês, que tentar ver se o áudio está saindo aí. Acho que o vídeo se fala por si só, mas é legal, porque mostra justamente essa questão do atrasado para o mais novo. Né? São dois caras iguais, um usa tecnologias mais recentes, enquanto que o outro ainda está lá nas tecnologias mais antigas. Né? Ele já conecta com a comando de voz dele, já vai dando as informações, enquanto que o outro está lá labutando ainda no teclado. E aí ele já fala da agenda dele, o que tem, etc. E na hora que o outro olha, ele já sumiu. No ambiente de escritório, então ele vai lá, conecta o laptop dele, que vai ligar no computador. O outro simplesmente, né, integra os dados através de uma rede sem fio. Em 2 segundos ele passa os dados, enquanto que o outro ainda está lá com o pendrive, copiando, etc. Aí ele já vai para a reunião, aí ele chega lá e fala assim, ó, vou jogar minha apresentação, ele faz via wireless, ele transfere os dados, que já vai para uma tela maior. Essa parte é legal. Os colegas chamam eles para uma carona e falam, opa, tô indo. Aí o outro usa um reloginho, né, de treinamento e fala, não, ainda tenho que atingir as minhas metas diárias, eu vou caminhando mesmo. Aí ele atinge lá as metas diárias, etc. Okay, Nate, take it away. Bom, eu não vou passar o vídeo todo, não, porque depois vocês assistem. Okay, let's get started. The whole team's been working on this for a good 3-4 weeks. Gente, bom, falar um pouquinho da solução que a gente deu, né? Então a gente construiu esse dispositivo aí, que a gente chamou ele de AirPur. O AirPur ele foi feito por alunos de graduação, né? E a ideia era pegar um hardware para monitorar sensores de temperatura, umidade, concentrações de CO2, né, para saber a qualidade do ar, e os componentes orgânicos voláteis, né? Então ele consegue, tem sensores hoje que ele consegue capturar como é que tá os componentes orgânicos voláteis no ar. Aí foi construído e os alunos construíram a integração, né, do dispositivo ali, dos sensores, jogar isso para uma aplicação chamada ThinkSpeak, né, ela consegue concentrar os dados e gerar gráficos, estatística. A gente tinha lá parâmetros falando, ó, se passar de tal valor, você manda uma notificação. Então, isso aí está rodando, né, uma aplicaçãozinha bem legal, que serve para monitorar esses valores que eu falei para vocês, temperatura, umidade,
Então, a ideia básica do sistema seria isso: numa sala fechada, com ar-condicionado, você colocaria o dispositivo, né, que ele é ligado, ele pode ser sem fio ou com fio, né, como é um lugar interno. Aí tem um protocolo que manda isso para a ThinkSpeak, da ThinkSpeak ele manda isso para a nuvem, né? Então aqui ele manda para uma página e manda para um celular, para os dispositivos móveis. Depois eu posso passar o link para vocês darem uma olhada. Aqui é a página do projeto, né? Então a gente tinha isso aqui, ele ficava mostrando aqui dióxido de carbono, aqui temperatura, umidade e o TVOC. E ficava ligado, a gente colocou em repartições públicas lá em Goiânia, a gente colocou na universidade, e a ideia era a gente tentar fazer isso, um projeto junto com a prefeitura, para colocar ele em ambiente externo. A gente estava migrando ele para fazer uma solução externa para colocar nos parques. Então a pessoa entrava no site da prefeitura e falava, Goiânia tem muitos parques, né? Então as pessoas vão praticar atividade física no parque, aí eles conseguiriam ver lá qual parque está com a qualidade do ar melhor, etc. Uma ideia desse sentido aí. Aí os alunos fizeram estudos, né? E aí a gente avaliou, né? Colocou ele para medir em lugares fechados, né? Então aqui a gente colocou ele na biblioteca lá, então eles começaram a controlar o número de pessoas, 100 pessoas, e aqui era a minha sala lá na UFG, então eu coloquei um umidificador, tinha ventilador, aí a gente ligava a fazer os testes. Com ninguém, com 4, 5 alunos dentro da sala, com o umidificador ligado, sem umidificador, abriu a janela, etc. Então tudo isso aí foi usado para saber como que o sistema, como é que o dispositivo ia comportar, e a gente vê se a gente poderia inferir em dados também, né, saber como esses dados influenciariam no dia a dia, né, no decorrer de... E aí Goiânia tem períodos muito secos, né, que a qualidade do ar fica ruim, aí o pessoal tá seco, a qualidade do ar ruim, o pessoal vai lá e taca fogo no terreno vazio lá, aí piora tudo, e tem época que fica a umidade muito baixa, etc. Então, a ideia é a gente gerar um banco de dados com essas informações. Bom, pesquisa em andamento, né? Então, desse trabalho, a gente tem algum estudo sistemático sobre o sistema e apoio à síndrome dos edifícios doentes, a gente está desenvolvendo artigo para isso, a gente está fazendo percepção da qualidade QAI, né, que é a qualidade do ambiente interno, de ocupantes em espaço fechado, usando questionário para poder avaliar e ver isso tudo dentro da universidade. A gente está trabalhando para construir outros dispositivos, né, a gente já construiu, já está numa fase com novas capacidades. Então, foi embutido sensor de luminosidade para saber se no ambiente da universidade, se a qualidade da luz no ambiente interno influencia, e também sensores sonoros para saber se ruído muito alto causa alguma disfunção na pessoa. Construção de soluções para apoiar a manutenção de aparelhos de climatização, então a gente vai servir esse trabalho para um órgão da universidade que vai ter um controle maior, né? A universidade é toda cheia de aparelhos de ar-condicionado, e isso, de uma certa forma, causa, né, um problema para as pessoas. Também vai ser aplicado no trabalho, a gente está fazendo um trabalho que é para a saúde ocupacional. E esse é um trabalho do professor Renato, né, que é enriquecimento semântico de dados ambientais. Então, como eu falei, os dados vão estar sendo armazenados, né, e ele tem um trabalho com o pessoal da área de saúde, aí ele quer saber o seguinte, olha, temperatura alta, foi feito um questionário e tais época do ano, a pessoa apresentou, toda vez que ela entrava nesse ambiente, a cabeça dele doía. Né? Aí vai correlacionar esses dados para tentar encontrar outras variáveis para poder incidir e ver o que pode estar fazendo mal para as pessoas em relação a esses sensores e em relação a problemas de saúde. Aqui a gente tem... Isso aqui é um dados de um artigo nosso, né, dos artigos, um
estudo sistemático que ele está fazendo, os artigos que atendem a tais gases, a tais sensores. Bom, soluções comerciais de até milhares de doses, perdendo espaço para soluções de baixo custo. Então, essa é uma das características, né, que a gente está buscando, com a acurácia satisfatória, né, você ter dispositivos de baixo custo que possam monitorar. A gente pensa, por exemplo, colocar um dispositivo dentro de cada quarto de um hotel, por exemplo. Então, se tiver algum problema de vazamento de gás no aparelho de ar-condicionado, de aquecedor, né, a pessoa pode acontecer, né, já aconteceu de intoxicar pelo ar, por vazamento de gás, etc. Bom, a maioria dos estudos é do tipo proposta de solução, sem avaliação de uso em ambientes real fechado e de uso coletivo. A maioria dos estudos não apresenta uma avaliação da QAI percebida por ocupantes, então é preciso para você informar, e aí a gente vai como divulgar isso, como colocar isso como um parâmetro para, por exemplo, certificar que aquele ambiente ele é um ambiente apropriado para ficar, para estudar, para permanecer. Aqui são alguns trabalhos relacionados a PBIC, né, na graduação, para alunos de graduação. Então, implantar o air pur em diferentes espaços fechados de uso coletivo, considerar fatores que influenciam o QAI, né, trânsito de pessoas, umidade, temperatura externa, climatização, como tudo isso está sendo considerado ambientes apropriados. Calcular de cada espaço-tempo o índice da qualidade do ar, que associa risco e efetivos adversos à saúde dos ocupantes. Avaliar por meio de questionário a percepção da qualidade do ar interno dos ocupantes. Então, deixar isso de uma certa forma, como que as pessoas estão se sentindo dentro daquele ambiente. E procurar associações e percepção do QAI aos dados do ar puro que ele vai estar armazenando. Bom, aí a questão de novos dispositivos, né? Então, a gente já está nessa parte aí de envolver outros sensores de gases, sensores de iluminação, de movimento, de ruído. A gente está também fazendo um sistema de apoio à manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Lá atrás eu chamei a atenção de que os aparelhos de ar-condicionado, eles deveriam acontecer a manutenção de tempos em tempos. E em repartições públicas, né, a gente sabe lá, eu falo pela Universidade Federal de Goiás, que a gente sabe como é que é. Tem uma equipe para atender a universidade toda, para dar manutenção, arrumar os ar-condicionados, instalar aparelho novo, etc. Não dá conta, então não tem jeito. Então, com isso, a gente está tentando fazer um sistema que possa auxiliar. Fala, olha, né, a qualidade está ruim, precisa arrumar, independente do tempo. Né? Então, você tem um tempo mínimo para você fazer manutenção, mas eles vão usar esses dados, sensores, para falar, olha, aquele aparelho, apesar dele ter sido dado manutenção tem pouco tempo, mas a qualidade dele está horrível. Alguma coisa aconteceu e ele está muito sujo, precisa limpar. Então, a ideia é que esse sistema ele dê apoio a esse pessoal. Aqui a gente vai fazer levantamento de requisito para, junto à diretoria de atenção à saúde do servidor, também para a saúde ocupacional. Então, a ideia é construir e implantar um dispositivo air pur pela visão desse pessoal, né, do pessoal da diretoria de atenção à saúde do servidor, para ver o que seria, né, como que o bem-estar, como é que está a qualidade de serviço ali, o ambiente de trabalho para eles. Então, a ideia é desenvolver aplicações do tipo painel de controle na nuvem, com gráficos e medidas estatísticas, que as pessoas possam saber se o funcionário está reclamando de dor de cabeça e é por causa do ambiente, ou vice-versa, né? Então, a ideia é você ter um ambiente controlado para dar qualidade para aquele ambiente. E esse é o trabalho do professor Renato, que é enriquecimento semântico de dados ambientais. Então, os dados ambientais crus, né, como está sendo armazenado na nuvem, e aí depois ele vai trabalhar para cruzar informações, né? Então, como fazer com que o software possa interpretar o significado desses dados. Então, ele vai usar ontologias para cruzar essas informações. Então, temperatura muito alta, dor de cabeça, alergia no olho, né, com umidade baixa, e gerar aí
um resultado em função disso. Aqui ele mostra um pouquinho, né, como é que ele vai fazer essa ontologia. Vai cruzar com ICD-10, né, Aí ele fala, né, para quê? Por exemplo, para permitir a associação automática das leituras de dados ambientais a riscos de saúde. Então, o trabalho dele, ele espera chegar nesse... Aqui, né, do trabalho como um todo, né, a gente pensa em formar recurso humano, trazer uma solução para a sociedade, tentar aplicar em outros cenários, ver como é que está o estado da arte nessa área de síndrome do edifício doente, parcerias, né, com pesquisadores do INFE, outras unidades, outras instituições, outros pesquisadores, né, a gente tem já algumas parcerias, né. Aqui é um pouco do pessoal envolvido, né, nossos alunos. Bom, Emergent System é a minha área hoje de pós-doc aqui, né, que é tentar trabalhar com um pouco os dados, né, então, os ascensores para armazenar dados e esses dados aprenderem, né, colocar inteligência. A gente usa uma linguagem de componentes, que ela usa algoritmos inteligentes para aprender com os dados históricos e fazer isso de forma autonômica. Então a gente tem um projeto entre a Universidade de Lancaster, que eu estou atualmente, e a UFG. E a gente tem alunos de mestrado e doutorados nesse projeto. Bom, tem um colega meu, professor Sérgio, lá em Goiânia, ele tem um grupo de pesquisa que chama Laboratório de Informática e Saúde. Eu até ia colocar a relação dos trabalhos deles, que talvez pudesse ser úteis para vocês, né? Mas depois eu posso passar o link com os artigos, as orientações de mestrado, doutorado que ele tem. Através do grupo meu da UFG, a gente faz parte do Intercity, que é uma plataforma de cidades inteligentes, coordenada pelo professor Fábio Conla da USP, onde tem diversos pesquisadores do Brasil, e a gente tem alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos. E recentemente eu fui convidado para trabalhar junto com sistemas inteligentes aplicados à saúde. Então o meu objetivo é sair daqui, voltar para o Brasil e tentar contribuir com esse grupo de vocês aí, o mais rápido possível. Bom, era isso que eu tinha para falar. Infelizmente nosso tempo é curto, mas espero que tenha dado... Desculpe, eu só posso fazer isso quando você estiver ouvindo uma Parabéns, parabéns, Ives. Seu áudio está mudo. Ana. Oi, eu acabei de ligar aqui. Obrigado, Ivens. Eu gosto de ver que o Ivens não combinou nada, tá? Ele simplesmente trocou a palestra e não me avisou. Mas tudo certo. Eu acho que isso complementa, né, e não fica sobreposição de temas que já tinham sido abordados em outras palestras. Ivens, eu só vou solicitar que tu pare de compartilhar a tua tela aí. Por gentileza. E aí fica mais fácil que a gente se enxerga. E ontem mesmo nós estávamos fazendo o levantamento dos biomarcadores para estresse ocupacional, que é um projeto que eu e o Silvio a gente tem na FAPERGS, e no finalzinho a gente, depois de tanto conversar, né, Silvio, a gente lembrou de que deveria considerar a questão da saturação do oxigênio, a quantidade de, sei lá, de poluentes dentro da sala, que pode, né, influenciar no estresse ocupacional dos profissionais da saúde frente à pandemia, que a gente está tentando modelar esses biomarcadores para estresse ocupacional em profissionais da saúde. E ontem a gente estava tentando fazer, assim, um mapeamento mínimo, assim, né, das questões que a gente consegue medir e que consegue colocar num dispositivo e consegue, né, tentar fazer essa identificação dos níveis de estresse. E aí hoje tu começou a falar nesse assunto, eu já mandei um WhatsApp para o Silvio, olha só, que nós estávamos falando ontem, né, da importância
monitorações em ambientes também, e como isso incide na saúde e nas questões aí que todo mundo vai estudar aí daí para frente. A Pessoal, gente até ficou pensando de como, né, construir um dispositivo para monitorar o vírus, né, da pandemia, né? Ainda não tem, né? O pessoal faz o quê? Eles medem a temperatura das pessoas, etc. Mas eu acredito que logo a gente vai ter alguma coisa nesse sentido, entendeu? Da tem qualidade do alguns ar. trabalhos de identificar a partir da frequência da tosse, tá saindo diversas diversas pesquisas nesse sentido. Pessoal, nós temos pouquíssimos tempo para ainda fazer perguntas para o professor Ivens. Temos exatamente 10 minutos antes que ele vire a abóbora da vez. E aí eu gostaria, né, de abrir, então, para os nossos estudantes. Peraí, deixa eu ver aqui quem está. Peraí, gente. Na verdade, eu A fiquei Mauri, pensando assim, né, o Amauri como, tem uma questão. Fala aí, antes de eu como a passar. maioria do pessoal é de outras áreas, né? Eu falei assim, não posso ficar falando de... E até mesmo que eu vi que tinha umas palestras que já tinham falado de internet das coisas, de sensores, etc. Eu falei, não, acho que isso o pessoal não quer saber disso, não. Mas a nossa discussão hoje era justamente o processamento e a questão da infraestrutura. Vou passar a palavra para o Mauri. Mauri? Obrigado, professor, pela palestra aí, muito boa, bem proveitosa para a nossa disciplina. A minha pergunta é o seguinte, até a professora chegou a abordar um pouco, a professora Ana Lúcia também agora, mas sendo a possibilidade de aplicar inteligência artificial, esses sensores aí, para fazer predição tipo absenteísmo em grandes prédios, onde tem muitas pessoas trabalhando, ou até mesmo predição de doenças que pode acontecer no futuro, assim, com esse monitoramento ambiental, né? Até, de repente, as próprias pandemias poderiam ser previstas com uso de sensores, de repente, em florestas, não sei aonde, né? Há essa possibilidade de aplicar a IA na predição de doenças e absenteísmo? Tá me ouvindo? Então, a minha área fim não é muito inteligência artificial. É claro que a gente se aventura em tudo, né? Mas junto com o grupo aí, da Ana Lúcia, do Silvio, a ideia é a gente tentar levar o que a gente tem feito para eles poderem utilizar. Hoje, né, você tendo um banco de dados com informações, né, sabendo que coletou a qualidade do ar, por exemplo, temperatura, umidade, durante 12 meses, numa sala X, e a gente vai aplicar questionário e saber como que as pessoas se sentiram, né, dentro dessa sala, a gente vai ter uma infinidade de dados, onde a IA vai vir e vai fazer, né, vai trazer outra visão, vai trazer outros dados, né, outras informações. Com certeza isso é fundamental. A gente ainda não foi para espaço porque, igual eu falei, não é muita, né, a gente é novo o grupo, a gente está trabalhando com isso, mas a ideia, no próprio colega lá, ele vai aplicar ontologia para cruzar informações, mas você pode aplicar, sim, algoritmos de inteligência para poder tentar entender o que está acontecendo e para prever o que pode ser feito para melhorar. Obrigado aí pela sua pergunta Obrigado a você, professor. Dentro do nosso objetivo. A maioria, eu acho que, assim, a questão de quando tu tem dados, a questão mais difícil de tu usar a IA hoje, no formato que ela é, não entrando naquela seara do explicável, que ainda é uma novidade, que está todo mundo tentando desenvolver algoritmo novo. Mas, até então, tu precisa de um volume de dados para fazer os cruzamentos, para fazer as classificações, então, ela por si só, quando eu fiz doutorado em 2003, eu já trabalhei com aprendizado a partir de exemplos. Naquela época, pouquíssima gente fazia trabalho com redes neurais recorrentes e exemplos, e na minha tese eu fiz isso. Então,
Quer dizer, eu tenho um volume de dados, eu vou extrair conhecimento dos dados. Em vez de eu dizer exatamente o que cada dado tem que ser, eles mesmos podem apresentar similaridades e me dar informações que eu posso depois, sei lá, fazer um sistema híbrido, com camadas diferentes, apontar o que são esses dados, que eles estão se agrupando ali porque eles são similares. Então, eu acho que à medida que a gente vai tendo esses sistemas novos, com esse volume de dados, tem o Big Data, que ajuda na questão do processamento de altos volumes de dados, e as técnicas de inteligência artificial avançando do jeito que avançam, e vocês viram que o universo da inteligência artificial, ele é gigantesco, né, não é só a questão do aprendizado de máquina. Eu acho que a gente tem aí um futuro de muita pesquisa, principalmente para a área da saúde, que pode se beneficiar desses dados de uma maneira, assim, espetacular. Tem alguns recadinhos ali, Ivens, agradecendo pela palestra. Mais alguém tem alguma questão para o professor Ivens? Ninguém mais levantou a mão? Bom, Silvio? Não, só gostaria de agradecer, Ives, pela apresentação, e é interessante que nessa aula, para mim e para a Ana, parece que a gente estava prevendo algumas coisas, porque ontem foram vários elementos que a gente foi levantando durante o nosso, vamos chamar de um brainstorm, né, Ana, que a gente teve ontem entre o grupo ali do projeto, e veio à tona isso, a questão da saturação de CO2 em ambientes de trabalho. Tem uma pesquisa bem interessante na URGS, com o professor Dante Baroni, que encabeçou a pesquisa, que é comprovando que com ambientes fechados a saturação aumenta, e mostrando que é um efeito fisiológico no aluno, dificultando o raciocínio, o foco, a atenção. Então, claro que isso levado para um ambiente de trabalho de profissionais da saúde também vai acontecer, né? Somado a todo o quadro do que ele enfrenta, que é o estresse, que a Ana falou, né? E temos uma pesquisadora aqui da UFSPA que trabalha, a professora Cláudia Roden, que é médica, que trabalha com isso, ela trabalha com análise de, puxa vida, não é só o gás carbônico, mas o que existe no ar, né, que acaba sendo poluentes, dificultando a recuperação de pacientes, etc. E assim por diante. Ela monitora essa quadra, digamos, aqui, de onde tem a Santa Casa, né, o UFSPA, e assim por diante. Então, vê se está tudo muito interligado. E como esses sensores, que de repente alguns até mais sensíveis, com mais qualidade de captação, podem nos trazer no futuro novos elementos para analisar, né, esses nossos comportamentos. Vamos pegar assim, nós somos os pequenos ratinhos que estamos sofrendo essa consequência toda do ambiental, né, e tentando sobreviver. Mas agradeço muito, Ives, muito bom. E o grupo te recebe, o grupo de pesquisa, com certeza, né, faz parte do grupo, para quando retornar a gente continuar colaborando e, quem sabe, escrevendo projetos aí em parceria internacional também, né, nacional e internacional, né. Muito obrigado. Eu tomei a liberdade, gente, não quis ser deselegante, mas tive que fazer o devido ao tempo, de divulgar também a nova palestra que a gente tem amanhã, que também seria uma palestra feita dentro da disciplina, mas o professor não podia no dia da disciplina. Então, deixei ali para quem tiver tempo e disponibilidade amanhã pela manhã, mas vai ser gravada a palestra também e colocada no Moodle, tá? Muito obrigado, Ives. Boa vacina. Beleza. Beleza. Hein, Silvio? Além do CO2, a gente tem os componentes orgânicos voláteis, né, que eu falei, né? Então, você tem uma série de coisas que junta ali e causa... Que vai influenciar, né? Isso, vai influenciar e vai abaixar a qualidade do ar no ambiente de trabalho, etc. E a gente está nessa fase de saber quanto que isso influencia, né? Como que isso influencia. Como é que é? Sabemos que é a presença, mas não se sabe exatamente o quanto ele contribui para, né? Não, excelente, excelente. Acho que a gente pode até colocar em cima do nosso modelo, já que a gente tem um protótipo para medir, se for o caso, mais adiante, Silvio, da gente ter que implementar, esses parâmetros que o Ivens mencionou, porque imagina, a pessoa está lá dentro do hospital, tem um aparelhinho desse medindo, que vai me dar essas informações, e porque o estresse está sendo medido no vestível, mas eu posso ter informações coletadas do ambiente e complementar
essas informações que eu estou analisando ali. Eu dei uma viajada agora, mas eu acho que dá. Não, mas eu acho que faz sentido, e daí entra naquela questão dos ditos ambientes inteligentes, que é o que o Ives estava comentando, né? Que é tu extrapolar a influência do ambiente, eu conseguir controlar esse ambiente, eu conseguir pelo menos perceber o que o ambiente está gerando, que pode influenciar o indivíduo, né? Muito, muito bom. Isso pode ser feito agora. Se vocês falarem assim, ó, quero em um ambiente desse jeito, eu coloco o sensor, disponibilizo para vocês na nuvem, vocês vão lá e catam os dados. Sim. Nós estamos numa etapa de projeto que é definição de modelo, e a sequência, no caso, vai ser implementação em partes dessa solução, e a gente gostaria de contar contigo nesse sentido, Ives, com certeza. Não, mas sério, já vamos fazer as contratações. Já está contratado. Assim, já entrou para o time. Ele aterriza no Brasil num dia, no outro dia já está trabalhando, né? Detalhe. Já estamos juntos. É um projeto que deve durar até 2071. 2071 vai tá, Ives, muito obrigado mesmo. Gente, então tá. Mas vou estar incomodando os outros de qualquer maneira. Nesse plano, no próximo, né, excelentíssimo? Não interessa. De alguma coisa eu tô em conexão. Tá, gente? Então o Ives tem reunião às 11 agora, né? Exato. Vamos encerrando, então. Ives, muito obrigado, realmente. Queridos alunos, bom trabalho essa semana, né? Então, nos encontramos na apresentação dos trabalhos finais na semana que vem. Eu ainda tenho ali uma aula de dúvidas, se vocês observarem que está marcado, acho que dia 23, se precisarem de apoio para o desenvolvimento do trabalho final, podem me mandar, tá? Mandem ali pelo Moodle. Eu não abri tarefa para enviar tipo, como está o artigo até agora, para vocês não terem mais uma coisa para estar entregando, mas podem enviar mensagem por ali, se for o caso de ter a necessidade de me enviar o arquivo, me mandem por e-mail, só me avisem no chat, que daí o chat já me reporta que vocês estão tentando entrar em contato, tá? Ontem eu acho que foi a Mariana que me mandou, eu dei uma lida rapidamente. Lembre-se de colocar no formato dos templates que a gente disponibilizou, certo? Um abraço para vocês, uma boa semana. Ivens, querido, um beijo bem grande. Obrigadão, viu, gente? Quem quiser qualquer informação do projeto aí, pode pedir para a Ana Lúcia que ela entre em contato. Legal, e vamos lembrar que ainda estamos numa pandemia, né? Os protocolos continuam sendo o nosso básico de saúde, tá, gente? Um abraço. Eu vou ainda colocar ali depois no fórum de novo essas informações da palestra de amanhã, certo? Abraço, pessoal. Tchau, obrigada. Semana. Tchau. Tchau, Ana. Tchau, pessoal. Tchau. Boa semana. Tchau.